Estamos ao vivo. Estamos conectados? Conectados, Letícia? Perfeito, Diego. Ok. Bom, os irmãos que estão entrando aí, sejam bem-vindos. Deus abençoe cada um de vocês. Estamos fazendo essa live para a honra e glória do nome do Senhor. Os meus irmãos em Cristo aí que estão entrando, que Deus abençoe, Deus fortaleça a sua vida, Deus te guarde, Deus te fortaleça. Um momento muito importante para nós, né? Nesses dias difíceis, nós ouvimos a palavra de Deus. Então, nós vamos dar um tempinho aí para você entrar, para nós juntos aí compartilharmos da palavra de Deus. Como estamos, Letícia? Simone, Jéssica, Adelino. Simone, Jéssica, Adelino também. Deus abençoe cada um de vocês que estão entrando. Vou dar mais um minutinho aí, alguns minutinhos para o pessoal entrar, para a gente expor o texto bíblico, falar um pouquinho da palavra de Deus. Os irmãos estão me ouvindo bem aí, do outro lado, dê um sinal, fale conosco, para que a gente possa aí fazer uma live de excelência. Glória a Deus. Tem mais alguém? Jair entrou? Jair e Sônia. Saudações, Jair e Sônia. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. A filha do João. Filha do João também entrou aí. Deus abençoe. Glória a Deus. Pessoal entrando, a gente vai aguardar um pouquinho. Júlia, Carla, um abraço, Deus abençoe. Pessoal entrando aí, a gente... Pergunta se o som tá bom. O som tá legal? O pessoal que entrou na live aí, nossa primeira live aqui na Igreja Luz do Mundo, eu gostaria de saber de vocês se vocês me ouvem perfeitamente. Grazi Também entrou, Deus abençoe, Grazi. A Carla falou que está ouvindo bem, sim. Legal, Carla, obrigado pelo feedback. Quem mais aí? A Simone falou que está bom. Tá bom, Simone? Legal, ótimo, perfeito. Pessoal. Estamos aí no começo aí de uma trajetória, né? De lives. Espero em Deus que seja a primeira de muitas. Então a gente precisa fazer todos os testes aí para que as demais corram tudo bem. Tamara, Lu e Melina. Tamara, Lu, Melina, saudações, Melina, nos cobrou aí da live, não é? Agora já estamos conectados, que Deus te abençoe. Glória a Deus por isso. Tem mais alguém entrando aí? Glória a Deus. Vamos aguardar, a gente está aqui aguardando os irmãos entrarem, para que nós juntos possamos ler um pouco o texto bíblico e meditar nele. Pessoal do Açaí Sem Miséria. O pessoal do Açaí também entrou aí, Deus abençoe. Só música, portais. Só música, o pessoal está entrando aí, louvado seja Deus por isso. Glória a Deus. Karina entrou também ou não? Vai chegar. Vai chegar, perfeito. E no Face a gente tem o Marcão. Marcão entrou aí no Face, Deus abençoe, Marcão. Facebook ouve bem? Facebook está me ouvindo bem? Se vocês puderem me dar um feedback também aí, só para a gente continuar. Me sinalizem aí se está tudo ok. Esperar mais alguns minutinhos. O Duda entrou? Um abraço, Duda, Deus te abençoe. Karina entrou. Lúcia. Glória a Deus. Lúcia. Deus te abençoe. Lúcia entrou também. Deus abençoe, Lúcia e toda a sua família. Muito feliz aqui pelos irmãos na live, não é? Quarta-feira o culto não pode parar, né? Estamos aqui, estamos conectados com Deus e tenho certeza que Deus vai falar com você nessa noite. Mariane também entrou, saudações, que Deus te abençoe. Louvado seja Deus. Quarta-feira chuvosa, né? Mas a Mauri, pastora Mauri? Saudações, pastora Mauri, que Deus te abençoe. Quem? Natália do Serginho, Deus abençoe. Tivemos um culto abençoado na segunda-feira lá, foi maravilhoso, que Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Mais alguns minutos e a gente vai ler e expor um pouquinho aquilo que Deus tem
para nós nessa noite? O pessoal do Facebook respondeu, está me ouvindo bem? O pessoal do Face, Marcão? Sim. Sim? Perfeito. A Joyce falou que sim, o pessoal está ouvindo bem. Ok. Celina entrou. Celina, Deus te abençoe. Marinela Furtado. Marinela também, Deus te abençoe. Os irmãos engajados aí nessa live, Deus abençoe cada um de vocês. Glória a Deus. Santíssimo, me posicione quando achar melhor. Amém. Louvado seja Deus. Enquanto isso, enquanto a gente está nessa fase de preparação, pegue a sua Bíblia, por gentileza. Celina Thaís. Celina e Thaís também entraram. Deus abençoe vocês. Glória a Deus. Deixe a sua Bíblia aberta em Mateus, no capítulo de número 14. Um texto muito conhecido. Mateus, capítulo 14. Enquanto a gente aguarda mais uns minutinhos para a gente falar um pouquinho desse texto, você adianta aí e abre a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 14. Estou vendo uma pequena microfonia no final, mas vai tirar depois. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, convido você então a abrir em Mateus, no capítulo de número 14, a partir do verso de número 22. É um texto conhecido da igreja. Nós temos estudado esse texto, lido esse texto por muito tempo, mas existem verdades que elas são atemporais, elas são eternas. Esse texto é muito interessante, Mateus capítulo 14, e também muito pertinente para a época que nós estamos vivendo. Mateus 14, versículo 22 diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu no monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus, mas sentindo forte vento, teve medo e começou a ir para o fundo, e clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por esse momento de palavra, de meditação na Escritura. O importante nesta noite é que o seu nome seja propagado, que a glória seja tua em todo o tempo e que o Senhor seja exaltado e glorificado através das nossas vidas. Que o Senhor alcance corações, ó Deus, que nós não podemos, ó Deus, nos conectar nesse momento, mas que a tua mão possa alcançá-los e abençoá-los através da tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco e que o teu Espírito Santo os envolva nesta noite. Pai, fale conosco, ó Deus, e ministra a tua boa palavra em cada coração. É o meu pedido, no nome de Jesus. Amém e amém. Nessa noite, eu queria pregar sobre o seguinte tema: vencendo as tempestades da vida. É bem verdade que a vida cristã, ela não é um caminho engrinaldado de flores. Nunca foi. A vida cristã é uma vida com espinhos. A trajetória da vida cristã é uma trajetória árdua, difícil. É curioso como Jesus Cristo, em um de seus discursos, ele diz assim: olha, no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo.
nos separou e não colocou a igreja numa ilha. Deus não nos colocou sobre nós uma redoma espiritual na qual nós seríamos separados das aflições. Não. Ele sempre foi categórico ao dizer que nós teríamos dificuldades. E é curioso porque quando Deus quer mostrar alguma coisa a nós, quando Deus quer nos ensinar alguma coisa, quando Deus quer moldar o nosso caráter e a nossa vida, Ele nunca nos levará para a escola da graça. Ele sempre nos levará para a escola do deserto. É no deserto que nós somos provados, é no deserto que nós somos moídos por Deus, mas é no deserto que nós alcançamos a sua graça, o seu favor e a sua bênção. E é dentro dessa estrutura de dificuldades, de lutas, que muitas vezes nós ficamos com medo, nós ficamos atemorizados, e nós nos perguntamos, como cristãos que somos, por que nós sofremos, se eu sou justo? Por que nós passamos por essa dificuldade, ou estamos passando por essa dificuldade? Por séculos, essa pergunta tentou ser respondida, não é? Por séculos os pensadores colocaram a cabeça para pensar e disseram, por que o justo sofre? Na verdade, não existe uma pergunta única, uma resposta única, mas talvez várias. E a primeira delas que eu gostaria de trazer, por que o justo sofre? Em primeiro lugar, devido à nossa humanidade. Nós somos humanos. Dentro de nós corre sangue, nós somos de carne e osso. E nós sofremos desapontamentos, nós podemos sofrer acidentes, nós podemos sofrer doenças, nós somos humanos. E por sermos humanos, é por isso que nós sofremos. Por que o justo sofre? Em segundo lugar, devido à nossa pecaminosidade. A Escritura ela é muito clara quando diz que não há um justo sequer, que nós estamos destituídos da glória e da graça de Deus. A Bíblia diz em Isaías que os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Portanto, a nossa pecaminosidade cria uma lacuna e um abismo entre nós e o Senhor. Por isso nós sofremos. Uma terceira resposta para essa pergunta seria por conta da nossa vida cristã. Quando Cristo nos tirou do lamaçal do pecado, quando Cristo nos tirou da perdição eterna, quando Ele nos tirou dessa vida desgraçada que nós vivíamos e nos colocou na rocha eterna que é Cristo, Satanás, ele não ficou feliz com essa decisão de Deus e, portanto, hoje ele vira todos os seus canhões contra nós. Então, nós poderíamos resumir que nós somos afligidos, nós passamos por dificuldades, repito, devido à nossa humanidade, devido à nossa pecaminosidade e devido à nossa vida cristã. Portanto, nós temos que ter consciência que quando nós estamos passando por uma dificuldade, quando nós estamos passando por um problema, nós temos que entender que os problemas são preço do desenvolvimento. Quando Deus quer nos elevar a patamares ainda maiores, o que Ele faz? Ele cria provações, Ele promove essas provações para que o povo dele cresça, o povo dele se desenvolva. E é interessante que dentro dessa crise, ou dentro dessa dificuldade que nós estamos vivendo hoje, com pandemia, essa pandemia que surgiu e certamente Deus a permitiu para que nós tivéssemos talvez uma mudança no nosso caráter, na nossa vida. Deus permitiu que nós estivéssemos passando esse momento para que a igreja crescesse, a igreja florescesse e nós enxergássemos Deus nessa realidade. É por isso que Deus tem permitido essas dificuldades. Agora, note você que a crise, ela aponta para os valentes, mas ela também denuncia os covardes. Note que é nesse momento de crise, de dificuldades, que nós sabemos quem é Deus e também sabemos quem nós somos. Portanto, é dentro dessa crise que nós estamos vivendo que Deus está contemplando cada um de nós, e isso é notório.
Isso é claro, é as grandes provações que Deus está mandando, que também farão de nós pessoas melhores. Agora, nós precisamos entender isso, Deus está trabalhando. E um ponto aqui que eu queria abordar é, da mesma maneira que Deus estende o seu braço de juízo, é o mesmo Deus que também estende a sua mão de misericórdia. Portanto, você que me ouve nessa noite, saiba disso, Deus está com a sua mão estendida de juízo sobre as nações, mas também está com a sua mão de misericórdia sobre nós. Portanto, é nesses momentos de crise, de dificuldade, que nós sabemos quem Deus é. E olhando o texto bíblico, a gente percebe uma coisa: os discípulos também sofreram com as tempestades da vida, com as dificuldades da vida. E é nesse sentido que eu gostaria que você lesse comigo o verso de número 22, versículo já abordado. Diz assim: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda. Note você que a primeira lição aqui que nós podemos aprender desse texto é que os discípulos tinham que estar conectados com a agenda de Deus. Eles tinham que estar no centro da vontade de Deus. E nem sempre estar no centro da vontade de Deus é fácil. Nem sempre estar aonde Deus quer que estejamos é fácil, é difícil. Vai haver choro, vai haver lágrimas, dificuldades, mas é ali que Deus nos molda. É ali que somos provados e moldados pela mão do Eterno. Eu lembro agora da história de José. José foi vendido pelos irmãos, jogado num poço primeiramente, vendido pelos irmãos, levado até o Egito, lá vendido para Potifar, trabalhou como escravo por anos. Mas note, Deus estava com José, e a Bíblia nos informa que Deus o honrou de tal forma que ele alcançou as chaves da despensa de Potifar, ele alcançou as chaves do cárcere, para só então alcançar as chaves do reino, as chaves do Egito. Note que ele estava sendo trabalhado na casa de Potifar, ele aprendeu a administrar a fartura, mas no cárcere ele foi trabalhado para aprender a administrar o caos. É nesse sentido que Deus está fazendo hoje em nós. Deus ele permitiu que José fosse experimentado tanto no caos como na fartura, para lá na frente ele também administrar o caos e a fartura. Portanto, você que me ouve, saiba que Deus está trabalhando na sua vida em meio a essa pandemia. Deus está trabalhando na sua vida em meio a esse caos. Mas é nesse momento que nós temos que lembrar do salmista que diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Portanto, a primeira lição: esteja no centro da vontade de Deus. Ela não é fácil, ela não é tranquila, mas nós temos que entender que Deus está conosco. Nós temos que olhar para o alto e saber que Deus está lá cuidando de cada um de nós, e que Deus, como diz Lamentações, Ele não aflige os filhos dos homens de bom grado. Nós temos que entender que estar no centro da vontade de Deus e fazer a sua vontade nem sempre é fácil, mas nós temos que entender que os resultados são santos, são prazerosos e trazem a glória de Deus na terra. No segundo momento, quando nós olhamos para a passagem, nós observamos também que Jesus aparece no momento em que eles não estavam esperando. Note você que a Bíblia diz assim: na quarta vigília da noite, Deus aparece. É curioso como a gente não consegue trabalhar com o tempo. O tempo para nós hoje é um inimigo, não é? Marcos 6,47 diz que ao cair da tarde veio a tempestade. Portanto, a Bíblia diz de 4 vigílias, pelo menos a vigília romana era assim, das 6 às 9 da noite, a primeira vigília. Das 9 da noite até a meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite às 3 da manhã, a terceira vigília. E das 3 da manhã às 6, a quarta vigília. Curiosamente, a Bíblia diz que eles estavam remando. Passaram a noite inteira remando. Passaram a noite inteira tentando salvar a sua própria vida. Mas eles não conseguiram. E a Bíblia nos informa o seguinte, que Jesus aparece na quarta vigília da noite. Gente, o tempo é o maior bem que um ser humano possui.
O tempo, ele foi dado a nós como uma dádiva. O hoje é uma dádiva. Por isso que se chama presente. E é nessa hora que eu percebo que nós precisamos entrar nessa dimensão de Deus, de trabalhar o tempo melhor. Precisamos entender que Deus está trabalhando nesse tempo. Isaías vai dizer o seguinte: desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, Deus além de ti que trabalhe para aquele que nele espera. Deus está trabalhando neste mundo, mas nós precisamos entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Eu me recordo de João, capítulo 11, quando Lázaro morre. Lázaro morreu em Betânia e Jesus estava em Jerusalém. E Marta pede para que Jesus, um dos seus amigos queridos que havia morrido, Marta pede para que alguém vá lá avisar Jesus, dizendo: olha, o seu amigo morreu. E Marta então aguarda o primeiro dia, Jesus não aparece. Aguarda o segundo dia, o terceiro dia, Jesus só aparece no quarto dia. Curiosamente, de Jerusalém a Betânia, 3 quilômetros de distância apenas separavam uma cidade da outra. Mas Marta, quando Jesus aparece no quarto dia, ela diz: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Meu irmão talvez estaria vivo. Aí Jesus olha para ela e diz assim: Marta, eu não estive aqui antes. O seu irmão, eu não estive aqui antes por um propósito divino, mas o seu irmão há de ressurgir no último dia. Marta joga para o passado e Marta entende que Jesus estava falando do futuro. Note, nós temos essa mentalidade de Marta, muitas vezes, a teologia de Marta. Marta diz, no passado, se o Senhor estivesse aqui. E Jesus diz assim, não, ele vai ressurgir no último dia, ele vai ressurgir, Marta diz, no último dia. Então, Marta, ela desloca a sua mentalidade, a sua teologia está no passado, e a sua teologia também está no futuro. Marta não compreende que Deus está trabalhando também no presente. E, portanto, quando ela termina o seu discurso, Jesus diz assim, eu não fui e nem serei. Eu sou a ressurreição e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, portanto, repito, você que me ouve, Deus está trabalhando na sua vida. Deus é Deus de milagres. Deus é Deus que pede à sua igreja, aguarde o tempo, o meu tempo. Não é à toa que nós olhamos para a carta de Paulo aos Efésios, quando ele diz assim, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. A palavra que Paulo utiliza grega ali para remir o tempo significa resgatar ou comprar novamente. Nós estamos vivendo um período onde nós estamos gastando muito tempo com coisas que não são eternas, coisas que não trazem valores eternos. Portanto, Paulo parece que antevia esse tempo, um tempo onde nós estaríamos muito plugados na internet, conectados com muitas coisas, e Paulo parece que antevê esse tempo e diz, resgatem o tempo, porquanto os dias são maus. Eu me lembro agora de uma frase de John Piper, pastor americano, e uma das coisas que ele diz ali nessa frase, que eu quero repassar para você, e é uma verdade, ele diz assim, uma das maiores utilidades do Twitter, do Facebook, do Instagram, será provar do último dia que a nossa falta de oração não é por falta de tempo. Portanto, o tempo, ele precisa ser bem trabalhado na nossa vida. O tempo, a gente precisa entender que o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Não é? O tempo é a maior moeda que nós temos e que Deus está nos dando. E é nesse tempo, agora, que nós precisamos enxergar duas coisas. Em primeiro lugar, Deus utiliza o tempo de espera para a nossa santificação. Talvez você esteja nessa pandemia orando mais, buscando mais a Deus, tentando se conectar com as coisas do alto. É assim que Deus faz. Deus utiliza esse tempo para que a gente possa ser trabalhado por Ele, ser revigorado por Ele. A segunda coisa que nós entendemos com o tempo é que Ele utiliza esse tempo para a nossa estruturação. Nem sempre, veja bem, nós estamos preparados
para recebermos de Deus as suas bênçãos. É a história da criança que eu contei segunda-feira agora no encontro de casais, que olhou para uma vitrine, contemplou um relógio, a criança de 8 anos, e disse: pai, eu quero esse relógio. E o pai disse não. E a criança saiu emburrada, enfurecida, chorou. Tinha 8 anos de idade, queria um relógio. Só que anos se passaram, 10 anos se passaram, aquela criança agora não é mais criança, ela tem 18 anos de idade. E na festa de aniversário, o pai vem, abraça o filho e diz: filho, está aqui. E quando ele abre o presente, abre o embrulho, o relógio de 10 anos atrás estava na mão do filho agora. Ele diz: pai, por que se passou tanto tempo para que eu recebesse esse relógio? Ele disse: filho, você não tinha estrutura para suportar aquilo que eu tinha para você. Portanto, Deus está trabalhando nesse tempo. O tempo é valioso. Busque Deus nesse tempo, porque Deus é Deus dos impossíveis. Uma terceira lição que nós podemos tirar dessa passagem é que está relatada no verso de número 28, quando diz que, verso 29, quando Jesus e Pedro estão andando sobre as águas. E Deus colocou algo no meu coração que eu quero compartilhar com você. Deus utiliza a tempestade e faz dela o seu caminho para chegar até nós. Repito, Deus utiliza a tempestade e faz dela o seu caminho para chegar até nós. Deus, ele muitas vezes quer falar conosco. Nesse tempo em que estamos vivendo, muitos abriram o coração. Muitas pessoas receberam o Evangelho. Muitas pessoas entenderam o chamado de salvação. Por quê? Porque Deus utiliza essa tempestade, Deus utiliza essa provação, Deus utiliza essa dificuldade exatamente para mostrar que Ele é Deus, que Ele é Senhor da história. E nós temos que entender que Ele, como Senhor da história, Ele não perdeu as rédeas das suas mãos. Nós temos que contemplar nesse momento que Ele ainda está no trono e governa todas as coisas. Nós temos que nos recordar de Isaías capítulo 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado no alto e no sublime trono. Enquanto Isaías olha para um trono vazio, Uzias morreu, Uzias se foi. A gente olha para o texto e vê o paralelo, o trono de baixo está vazio. Uzias foi o melhor rei que Judá já teve, trouxe prosperidade, trouxe tempos de bonança e de paz. Mas ele morreu e Isaías agora entra no templo buscando uma resposta. Talvez você entrou nessa live buscando uma resposta, buscando ouvir de Deus, e Deus está falando: eu ainda estou no comando. Deus está dizendo para nós que ainda que no trono da terra, o trono da terra esteja vazio, o trono celestial jamais ficará vazio. Deus é o Deus que diz: ainda que você perca o controle, eu ainda permaneço no controle. É o Deus que coordena todas as coisas, o Deus que comanda a história, que está com as rédeas da história nas suas mãos. Portanto, descanse no Senhor. Ouça a voz de Deus nessa noite. Deus está falando com você. Eu sou o mesmo Deus de ontem, de hoje, e eu serei eternamente. É o Deus que não se esqueceu de nós, que não dorme. O guarda de Israel não dorme, o guarda de Israel não cochila. A Bíblia diz e mostra para nós a sua grandeza, diz que Ele se inclina para ver os moradores da terra. A Bíblia diz que Ele estende os céus como um rolo. A Bíblia diz que Ele guarda as águas na concha de suas mãos. Ele chama as estrelas pelo nome, e nenhuma delas falta, porque é grande em poder e grande em força. É Ele que dá nome aos raios. É Ele quem pesa os montes em balanças, e em balanças de ouríveis. O que significa isso? Significa que os montes, o maior monte que a terra possui, o Monte Everest, com 8.800 metros de altura, é como uma grama diante do nosso Deus.
Ele é soberano. A Bíblia diz assim: cale-se diante dele toda a terra. Ele é Senhor. Ele é Deus. Ele está operando, Ele está fazendo. Descanse o seu coração. Se Ele veio até nós nesta tempestade, aprove a Ele fazê-lo. O que nós temos que fazer é descansar nele. Nós temos que fazer como o salmista disse: olha, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Repito, Deus não perdeu o controle. Ele ainda permanece no controle. E é exatamente nesse momento turbulento que os discípulos estão vivendo que Deus manda a tempestade. E a Bíblia diz que a tempestade, Deus faz o seu caminho na tempestade. Deus chega mostrando soberanamente que Ele está acima de todas as dificuldades. Ele anda sobre as tempestades. E é curioso notar uma coisa. Ele se volta para os discípulos que gritam: é um fantasma. E Jesus se volta para eles e diz: sou eu, não temais. Deixa eu dizer algo a você. Antes de acalmar a tempestade do lado de fora, Deus precisou acalmar a tempestade que havia no coração dos discípulos. Talvez o seu coração esteja turbulento, temeroso, não sabe o dia de amanhã o que acontecerá. Mas Deus está dizendo: eu vou acalmar a tempestade aí dentro do seu coração, antes de acalmar a tempestade do lado de fora. Ah, irmão, irmã, você que entrou nessa live, Deus está falando conosco. Eu sou o Deus que coloca você no centro da minha vontade. Eu sou Deus que diz a você que o meu tempo não é o seu tempo, porque os caminhos de Deus são maiores, são mais elevados, os seus pensamentos são eternos. E é o Deus que também diz que Ele usa a tempestade e faz dela o seu caminho para chegar até nós. Aprenda a enxergar a realidade à sua volta com outros olhos. Tente extrair coisas boas dessa tempestade. Nós muitas vezes notamos e percebemos aquilo que nós não temos. Olha à sua volta. Deus está na beleza, no sorriso de uma criança. Deus está num pôr do sol radiante. Deus está na beleza de uma flor. Note, desligue um pouco da TV, se desconecte um pouco e olhe à sua volta. Veja Deus trabalhando à sua volta. Eu gostaria de encerrar contando um testemunho de uma mulher que vira e mexe, eu me lembro desse testemunho. Uma irmã que foi tocada por Deus para fazer um trabalho revolucionário no Morro Santa Marta do Rio de Janeiro. E essa irmã percebeu que crianças carentes, muitas crianças carentes no bairro, e ela olhou e disse: eu posso fazer alguma coisa. Talvez você não possa fazer tudo, mas você pode fazer alguma coisa. E ela olhou para aquilo e disse: Deus, eu quero fazer um projeto aqui. E ela construiu um grande galpão de madeira. Um grande galpão de madeira, frágil, de tapume. E trabalhou ali por meses. Construiu salas específicas para ensinos específicos. E um belo dia, aquele galpão estava lotado de crianças. E um belo dia, a meteorologia disse: vai chover e vai chover muito forte. Os moradores ao redor do morro ficaram assustados e disseram: puxa, a gente vai perder a nossa casa. Porque quando chove forte aqui, é deslizamento, é queda de casas e por aí vai. E eles ficaram atemorizados. E aquele dia foi um dia marcante, porque de fato choveu. Houve chuvas torrenciais no Morro Santa Marta. Curiosamente, quando aquela chuva passou, os moradores à volta do galpão, todos os barracos estavam de pé, menos dessa irmã. O barraco estava no chão. E aí os vizinhos olharam para aquilo e disseram: mas essa mulher não é crente, essa mulher não busca Deus, essa mulher, ela não serve a Deus fervorosamente, por que isso aconteceu? E foi então onde ela dobrou os joelhos e começou a orar a Deus e disse: Senhor, aonde está a sua honra agora? Aonde está o Senhor nesse momento difícil que eu estou vivendo?
E foi aonde Deus segredou no coração dela algo que é muito profundo. E marcou a vida dela, e marcou a minha, e certamente vai marcar a sua. Deus disse a ela: filha, para eu construir um prédio de 3 andares, eu precisava derrubar esse barraco que ainda estava em terra. Portanto, eu não sei o que Deus está fazendo na sua vida nessa pandemia. Eu não sei o que Deus está derrubando na sua vida nesta pandemia. Eu não sei que tipo de coisa Deus está derrubando, colocando no chão. Mas uma coisa é certa, eu creio, Deus vai fazer coisas maiores, coisas extraordinárias, porque Ele será glorificado nesse momento na tua vida. Portanto, guarde essas palavras. Jesus está no barco com você. Ele não te abandonou, Ele continua contigo. E Ele está dizendo: filho, quando eu entrar neste barco, a tempestade vai acalmar. Portanto, repito, esteja no centro da vontade de Deus, entenda o tempo de Deus e saiba que Deus está nessa tempestade junto com você. Portanto, eu quero orar agora e dizer a você que foi um prazer estar com vocês aí. Não sei quantos ainda estão conectados, mas sim, Letícia. Letícia está trazendo um papelzinho aqui. Oração. Tenente Cláudio, glória a Deus. Nós vamos orar. Chegou um pedido de oração aqui. Nós vamos orar, nós vamos encerrar essa live. E fique com Jesus no seu barco. Jesus está no comando de todas as coisas. Repito, Deus não abdicou de ser Deus. Deus está no trono, governa tudo, inclusive a sua vida. Gostaria que você fechasse os olhos aí onde você está e orasse comigo. Oração para Cláudio. Nós não sabemos o que aconteceu com ele, mas nós sabemos que a oração, através da oração, Deus pode agir. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Pai eterno, nós oramos nessa noite e colocamos essa vida, Cláudio, diante do Senhor. Que o Senhor o alcance. O Senhor, que é um Deus bondoso, que é um Deus misericordioso, que é um Deus compassivo, que é um Deus que ama, ó Deus, que é um Deus que estende a sua mão de misericórdia. Pai, alcança este homem, aonde ele estiver, que o Senhor toque na sua alma, toque no seu corpo, ó Deus, que o Senhor toque em seus sentimentos, no seu coração. Deus, se ele ainda não é um crente, ó Deus, que ele possa saber que Tu és Deus, que o Senhor possa iluminar a sua vida. Ó Deus, que se ele estiver passando por um momento difícil agora, como os discípulos passaram, que o Senhor o abençoe e que o Senhor esteja no barco também da sua existência. Deus, ora por cada um que acompanhou essa palavra, essa live, que o Senhor os alcance, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os proteja de todo mal, e que essa palavra, Deus, que foi pregada, possa germinar em cada coração. Nós te damos honra, nós te damos glória, a Ti pertence todo louvor. Pai bendito, fica conosco nesse término de noite, nos abençoe, ó Deus, no resto da semana. É o que nós te pedimos, Pai, e te agradecemos. No bom nome de Jesus. Amém e amém. Mais uma vez te agradeço por estar conosco. Que Deus te abençoe e que possamos nos encontrar futuramente aí em novas lives. Que Deus te abençoe. Um forte abraço.